Em um mundo antigo, onde a linha entre a justiça divina e a realidade humana frequentemente se entrelaçava, uma história se destaca, envolta em mistério e controvérsia. Imagine um profeta, um mensageiro direto de Deus, cruzando um caminho solitário, apenas para ser confrontado por jovens zombadores. Mas o que acontece a seguir não é uma simples reprimenda ou um olhar de desaprovação. É algo tão chocante, tão inesperado, que desafia nossa compreensão moderna de justiça e misericórdia. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de uma narrativa bíblica que nos leva a questionar o que realmente aconteceu naquele dia fatídico entre Eliseu e aqueles jovens, e o que essa história antiga pode nos ensinar sobre a natureza de Deus, a seriedade do pecado e a urgência do arrependimento. Venha conosco nesta jornada e descubra os segredos escondidos por trás deste encontro profético, gravidade de sua afronta e a justiça divina que se manifesta em resposta. A cidade de Betel, onde esses jovens residiam, era notória por sua idolatria e rejeição dos profetas de Deus. Ao insultar Eliseu, eles não estavam apenas zombando de um homem, mas desafiando a autoridade divina que ele representava. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre o perigo de zombar dos mensageiros de Deus. Em 2 Crônicas 36, versículo 16, lemos: Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. Este versículo nos mostra que a zombaria e o desprezo pelos profetas não são atos isolados, mas sintomas de um coração rebelde contra Deus. Além disso, é crucial entender que a ação dos ursos não foi um mero acidente ou coincidência. Foi um ato de julgamento divino, uma manifestação da justiça de Deus contra aqueles que rejeitaram sua palavra e autoridade. Em Levítico 26, versículo 20, 1 a 22, Deus adverte: Se vocês ainda se opuserem a mim e não quiserem me ouvir, em castigo por seus pecados, eu os castigarei 7 vezes mais. Mandarei animais selvagens contra vocês, e eles matarão os seus filhos, destruirão o seu gado e reduzirão tanto o seu número que os seus caminhos ficarão desertos. Portanto, o incidente com os ursos não foi um ato impulsivo de Eliseu, mas uma manifestação da justiça divina. A mensagem subjacente é clara: Deus não será zombado, e aqueles que rejeitam sua palavra enfrentarão as consequências. Em conclusão, ao refletir sobre este episódio, somos lembrados da seriedade de nossa relação com Deus e de como devemos tratar seus mensageiros. A Bíblia nos adverte a não tomar a palavra de Deus levianamente, mas a abordá-la com reverência e temor. Como está escrito em Hebreus 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que possamos sempre abordar a palavra de Deus com o respeito e a reverência que ela merece. Coincidência. A zombaria dos jovens não era apenas um insulto superficial sobre a calvície de Eliseu, mas uma referência direta e blasfema à ascensão milagrosa de Elias. Ao gritar "sobe", eles estavam debochando de Eliseu, sugerindo que ele deveria seguir o mesmo caminho de Elias e desaparecer. Esta zombaria tinha uma profundidade teológica e espiritual, desafiando não apenas a autoridade de Eliseu, mas também o poder de Deus que havia manifestado esse milagre. A ascensão de Elias foi um testemunho do poder divino e da aprovação de Deus sobre seu profeta. Ao zombar de Eliseu com essas palavras, os jovens estavam, na verdade, zombando do próprio Deus e de seus atos maravilhosos. Em 1 Reis 19, versículo 11 a 12, Deus revela-se a Elias não através de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas através de um sussurro suave. Este episódio ensina que Deus não é apenas encontrado em grandes demonstrações de poder, mas também em momentos de quietude e reflexão. A zombaria dos jovens também pode ser vista como um desafio à sucessão profética de Eliseu. Elias havia passado seu manto para Eliseu, simbolizando a transferência de sua autoridade profética, segundo Reis 2, versículo 13 a 14. Ao zombar de Eliseu,
os jovens estavam questionando sua legitimidade como sucessor de Elias. Além disso, a calvície, em muitas culturas antigas, era frequentemente associada à sabedoria e respeito. Ao insultar a calvície de Eliseu, os jovens estavam desrespeitando sua posição como um homem sábio e um profeta de Deus. Em Levítico 19, versículo 32, a Bíblia instrui: levanta-te diante dos cabelos brancos e honra a pessoa do ancião, e teme a teu Deus. Eu sou o Senhor. Este versículo sublinha a importância de respeitar os mais velhos e aqueles que têm sabedoria. Em resumo, a zombaria dos jovens não era um simples insulto, mas uma rejeição flagrante da autoridade de Deus e de seus profetas. A resposta divina, através dos ursos, não foi apenas uma punição por insultar Eliseu, mas uma demonstração do poder e justiça de Deus contra aqueles que o desafiam e zombam de seus mensageiros. Como está escrito em Provérbios 14, versículo 9, os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Que possamos sempre lembrar da seriedade de nossas palavras e ações e do poder de Deus que está por trás de seus servos escolhidos, e as consequências de nossas ações. A Bíblia frequentemente nos lembra que as ações têm consequências. Em Gálatas 6, versículo 7, Paulo nos adverte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Esta passagem nos ensina que nossas ações, boas ou más, inevitavelmente retornarão para nós, seja nesta vida ou na próxima. Além disso, é importante lembrar que a natureza, em sua essência, é indiferente às ações humanas. Os ursos, como criaturas selvagens, agem por instinto e não por vingança. A proximidade dos jovens ao território dos ursos, especialmente se estes fossem ursos fêmeas protegendo seus filhotes, poderia facilmente desencadear um ataque defensivo. Em Deuteronômio 32, versículo 39, Deus declara: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém pode livrar-se da minha mão. Esta passagem nos lembra que a vida e a morte estão nas mãos de Deus, mas também que Ele age de acordo com sua natureza justa e misericordiosa. Outro ponto a considerar é a responsabilidade de Eliseu neste incidente. Embora ele tenha amaldiçoado os jovens em nome do Senhor, a Bíblia não especifica a natureza exata dessa maldição. Poderia ter sido simplesmente uma expressão de sua frustração e raiva, não necessariamente um pedido para que dano físico viesse a eles. Em 2 Samuel 12, versículo 13 a 14, após o rei Davi ser confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, Davi reconhece seu pecado, mas ainda assim enfrenta consequências por suas ações. Em última análise, o episódio dos ursos e os jovens serve como um lembrete sombrio da realidade da vida em um mundo caído e das consequências potenciais de zombar dos servos de Deus. No entanto, também nos lembra da importância de abordar as Escrituras com um coração aberto e uma mente crítica, buscando entender o contexto cultural, histórico e teológico de cada passagem. Em nossa jornada espiritual, é essencial que busquemos a sabedoria e a orientação do Espírito Santo ao interpretar e aplicar as Escrituras em nossas vidas. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que possamos sempre buscar a verdade e a sabedoria de Deus em sua palavra e viver de acordo com seus caminhos retos e justos. Se afastam da verdadeira fé, colocando-se acima da palavra de Deus. Esta inversão simbólica do caminho, juntamente com sua atitude desdenhosa, destaca a rejeição deles da herança espiritual de Israel e da aliança com Deus. Além disso, a figura de Eliseu como profeta não é apenas um porta-voz de Deus, mas também um tipo de Cristo. Assim como Jesus foi rejeitado, zombado e perseguido, Eliseu enfrenta a hostilidade daqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Em Mateus 5, versículo 11, Jesus diz: bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esta passagem ressoa com o que Eliseu experimentou, prefigurando o tratamento que o próprio Cristo receberia. A reação de Eliseu também nos lembra da importância da integridade e da fidelidade à missão que Deus nos confiou. Em vez de retaliar com violência pessoal, ele confia na justiça de Deus. Esta atitude reflete Provérbios 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Eliseu exemplifica essa confiança, deixando a justiça nas mãos de Deus. A história também serve como um lembrete de que a palavra de Deus não é algo a ser tomado de ânimo leve. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A reação dos ursos pode ser vista como uma manifestação física desta verdade espiritual. Em última análise, este episódio nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à palavra de Deus e aos seus mensageiros. Será que acolhemos a verdade, mesmo quando ela nos desafia, ou nos rebelamos contra ela? A história de Eliseu e os jovens zombadores nos convida a uma profunda introspecção e a um compromisso renovado com a fidelidade à palavra de Deus e ao respeito por aqueles que ele escolheu para proclamá-la. Além disso, é essencial reconhecer a importância da humildade e da reverência ao abordar as Escrituras. A palavra de Deus não é apenas uma coleção de histórias e ensinamentos, mas uma revelação viva da vontade e do caráter de Deus. Em Isaías 55, versículo 11, o Senhor declara: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta passagem nos lembra que a palavra de Deus é ativa e eficaz, realizando os propósitos divinos na vida daqueles que a ouvem. A história de Eliseu e os jovens também nos desafia a refletir sobre a natureza da justiça divina. Em um mundo onde a justiça muitas vezes parece ausente ou atrasada, a Bíblia nos assegura que Deus é um juiz justo que, no final, trará cada ação à luz. Como está escrito em Romanos 12, versículo 19, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Também é vital lembrar que, enquanto Deus é justo, Ele também é misericordioso. Em Ezequiel 33, versículo 11, Deus declara: Digo-vos que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Este desejo ardente de Deus pela redenção e restauração de seu povo é evidente em toda a Bíblia, culminando na obra redentora de Cristo na cruz. A história de Eliseu nos lembra da seriedade do pecado, mas também da graça abundante disponível para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. Em 1 João, no versículo 9, somos assegurados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos sempre nos aproximar de Deus com corações contritos, reconhecendo nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Enquanto a história de Eliseu e os jovens pode ser desconcertante à primeira vista, ela nos oferece uma rica tapeçaria de lições sobre a justiça de Deus, a seriedade do pecado e a necessidade de humildade e reverência ao abordar a palavra de Deus. Que possamos sempre buscar a sabedoria e a orientação do Espírito Santo ao ler e meditar nas Escrituras, e que nossas vidas reflitam a luz e a verdade encontradas em suas páginas sagradas. Amém.